220, 250 no Brasil. E pensando aqui, Reino Unido, 90 milhões, enfim, é muita gente, são milhões de pessoas. Então, não tem como... Eu vou votar num camarada, só um pouquinho, mas o que diferencia ele, né, do outro? Então, eu preciso ter aqui uma legenda, uma sigla, um nome, alguma coisa que, um conjunto ideário, que caracterize ele, né, ele. a partir de... E esse de é várias ideias que vão se agrupando. Então, quando eu falo em economia, o que ele pensa? Quando eu falo em políticas públicas para a saúde, ou a educação, saúde, exato. O que ele pensa, entendeu? Quando eu falo em comércio internacional, o que ele pensa? E aí, claro, eu preciso de algo maior que vá classificar. Isso, na verdade, é extremamente saudável, né? Veja, até na teologia, né? No que tu acredita? Aí quando o camarada diz assim para mim, eu sou orientado pela teologia reformada. Pronto, quando ele me fala que ele é da teologia reformada, eu já resgato alguns conceitos. Né? O que ele pensa sobre soteriologia, eu mais ou menos já tenho uma ideia. O que ele pensa, como é que é a escatologia dele, tem alguma ideia. Então ele não precisa me explicar todos os campos da teologia sistemática, né? Não, quando ele fala, eu já tenho. Claro que pode ter alguns detalhes, algumas características mais pessoais, que claro, com o mas já tempo tem eu vou descobrir. Um ponto mas eu tenho começo ponto, onde já dá uma referência. Consegue fazer, né? Eu tenho uma referência. E os partidos ajudam nisso. Quando o camarada é vinculado a um partido, eu vou olhar o que esse partido defende. Eu pego um conceito geral desse partido. Pronto, então mais ou menos eu já tenho uma ideia que ele defende sobre economia. Talvez eu não sei detalhes, mas eu tenho uma ideia geral do posicionamento dele sobre isso. Então isso é como tu disseste, eu vejo isso como uma consequência do próprio desenvolvimento político, tentando manter a política viva num mundo super complexo, cada vez mais eclético, heterogêneo, que é o mundo que nós vivemos, e, dentro disso, criando ferramentas, instrumentos, né, para o debate político se manter. E aí que os partidos aparecem. Sim, é a forma de poderem debater as ideias. Antes de eu passar para o Adriel, o Adriel tem mais uma pergunta ali, mas nessa linha ainda da questão do partidarismo, dos grupos de ideários, são dois pontos que eu queria levantar. Acho que tem que puxar o microfone. O primeiro é a situação assim. Se nós olharmos até mesmo da perspectiva bíblica, nós vamos ver a sociedade, me parece, naturalmente se agrupar em conjuntos ideários. Por exemplo, nós tínhamos no próprio tempo do Jesus a questão dos zelotes que se tiram frustrados quando viram Jesus entrando de burrinho em Jerusalém. Né? Então esses grupos sociais eles vão se agrupar de alguma forma, me parece natural, né? Por esses conjuntos de ideais que eles têm. Mas qual é o limite da fragmentação disso? Por quê? Quando nós começamos a olhar esses grupos, nós vamos ver que esses grupos, pegar o caso, por exemplo, da teologia, aí quando você pega, você tem cristãos. Cristãos já vão se dividir em protestantes e católicos romanos, ortodoxos, etc. Os protestantes já vão se subdividir em outros grupos. Isso começa a criar uma cascata. Em que momento o partidarismo perdeu o seu efeito nessa visão? E a outra questão, na questão de uma democracia direta, o risco, e essa é uma leitura que eu faço, de nós estarmos à procura de um salvador. Quando nós temos essa visão de alguém que essa pessoa vai resolver os meus problemas. E da perspectiva cristã, nós não estamos à espera de salvador nenhum, já teve o nosso salvador, né? Então, como é que a gente consegue equilibrar essas duas forças? Excelente questão, porque eu acho que o que nós vivemos hoje em dia enquanto sociedade, seja em Portugal, no Brasil, mas no Ocidental, de uma maneira muito, muito clara, é exatamente essa... Vamos dizer assim, nós estamos em cima de uma onda sem saber muito bem o que esperar. Porque os partidos começam a perder a sua eficácia quando perdem a sua missão base. E a sua missão base é exatamente agrupar esse conjunto de ideias, inclusive trazendo a sociedade civil para dentro dos partidos para alinhar, para ouvir, escutar, para poder pegar nessas ideias da sociedade civil e poder eles próprios mudarem, não é? Eles próprios se alinharem com as expectativas, não é? Ou seja, os próprios partidos, quando se tornam muito estanques, né, digamos assim, impermeáveis, né, à sociedade, acabam por ter uma eficácia muito pequena. E outra coisa que é as estruturas partidárias, quando buscam o projeto de poder pelo poder, não é, acabam por trabalhar de forma interna para dentro, para si. Não é? Fazendo aqui uma analogia com a teologia ou com o viver enquanto igreja. Não é? Enquanto a igreja ficar só olhada para dentro de si,
não é? A probabilidade da sua relevância vai se perder. Cada vez Porque mais. a mensagem não vai passar. Então temos de estar também dispostos a ir para fora para levar essa mensagem. E os partidos, eles nasceram com essa realidade de agrupar, organizar as ideias, porém serem sempre permeáveis à sociedade e poderem estar a ouvir, estarem no povo, também a fazer o seu recrutamento, inclusive para as chamadas bases do partido, que dentro do partido depois poderiam não só crescer, mas há várias correntes de pensamento, ou deveria haver, nos vários partidos. O que é que aconteceu com os partidos? E eu vejo isso muito claramente, não, em Portugal sente-se menos isso, mas, por exemplo, olhar para o panorama brasileiro.